Iniciando a segunda parte da revisão do dia 11 aqui de maio de 2020. Segunda parte da revisão, segunda videoaula. Quem que é o responsável civil na 9.099? Olha, professor, tem responsável civil? Tem. Você está voando, rapaz. Tem responsável civil. E em qual audiência ele está presente? Já pensaram nisso? Senhores, o responsável civil é uma figura criada em 95 pelo legislador para que o suposto autor do fato criminoso, que eventualmente não tenha condição de compor civilmente, chame um terceiro, para ir na audiência com ele. É o amigão, hein? É o camarada esse cara, hein? Ou é o pai ou é a mãe, né? Ou é o pai e a mãe ou é um camarada, um amigão. Chama esse cara para ir na audiência e fala assim, ô, segura a minha lá, se tiver que pagar alguma coisa, você paga para mim? Pago. Beleza, depois você acerta comigo. Então ele leva uma terceira pessoa na audiência para a tentativa de composição civil, para que a ação penal não seja deflagrada. É claro que a vítima tem que aceitar essa composição civil, né? Se ela não aceitar, não vai ter composição civil. Mas atenção, o responsável civil é qualquer pessoa, naturalmente maior e capaz, né, para comparecer ali na audiência preliminar. Mas a rigor é qualquer pessoa que tenha capacidade financeira, primeiro, né? Que pensando aqui em levar um terceiro para compor civilmente é o cara que tem dinheiro. Não é para ir lá pedir desculpa, né? Que pode ter uma composição civil nesse sentido. Mas não é o caso. Se eu chamo a figura do responsável civil, é para pagar a indenização para a vítima. Não é para a entidade beneficente, não, hein? O responsável civil, quando aparece, é para pagar para a vítima. Na composição civil, na sentada inicial. Beleza? Esse é o responsável civil. E ele está presente em quais audiências? Na preliminar? Só na preliminar ou também na audiência de instrução e julgamento? Senhores, ele pode estar presente nas duas audiências, tanto na preliminar quanto na audiência de instrução e julgamento. Lembrando que se a ação é pública incondicionada, ainda que o componha civilmente, isso não garante que o promotor de justiça, analisando justa causa processual, possa oferecer ou não denúncia seguindo com o procedimento criminal, tá? A sequência no procedimento criminal, frente à composição civil, só vai ser obstacularizada com a ação penal pública condicionada à representação, aí não segue para frente, e nos procedimentos de queixa, tá? Ótimo. Audiência de instrução e julgamento. Vamos lá, coragem. A lei não fala, mas é possível o juiz de direito renovar as propostas. Renovar uma tentativa de composição civil, de renovar uma oferta de transação penal que eventualmente não tenha sido aceitada na audiência preliminar pelo suposto autor do fato criminoso. Beleza? Ele faz isso. Feito isso, e superado esse embate inicial, o juiz vai avaliar os pressupostos processuais da inicial acusatória, né, do 395 lá, do Código de Processo Penal, não é isso? Se ela não é inepta, se ela preenche os requisitos legais, tá bom? Superada essa análise superficial dos aspectos processuais, uma procuração nos moldes do artigo 44 do Código de Processo Penal, essas coisas. Superado isso, o juiz de direito analisa se é causa de absolvição sumária. Se não for causa de absolvição sumária, ele segue para a instrução do feito. Outra coisa, nos procedimentos, já houve a representação lá atrás para a condicionada representação. Então o promotor está com carta branca. E na ação penal pública incondicionada, pode ser que nessa audiência preliminar, isso acontece de forma muito frequente, mesmo que o cara não tenha aceitado a transação penal, podia transacionar, mas não quis. Aí o promotor, ao invés de oferecer a denúncia, ele propõe a suspensão condicional do processo nos modos do artigo 89. O processo fica suspenso entre 2 e 4 anos.
atendendo a algumas condições específicas também da lei, né? Inclusive podendo até exigir pagamento à entidade beneficente, também pode, nesse caso da SUSPRO. O promotor oferece para que ele não ofereça a denúncia. Também é direito subjetivo do acusado, ele aceita se ele quiser. Eu já tive clientes no escritório que não quis fazer transação penal, não quis a suspensão condicional do processo oferecida no corpo da denúncia do promotor, nessa audiência preliminar, e enfrentou a instrução. Foi absolvido, e era um cliente, eram pessoas envolvidas que tinham muito poder aquisitivo, e depois, é lógico que ele queria, né, ao final, era uma sentença absolutória para processar civilmente seu algoz, tá? Então, beleza. O promotor ofereceu na ação pública suspensão condicional do processo. Se aceitar, há uma sentença, há uma decisão de homologação da SUSPRO, que, nesse caso, não corre prescrição. Por quê? Porque os parágrafos, salvo engano, parágrafo 4º, artigo 89, prevê de forma expressa que na SUSPRO não corre prescrição. É uma garantia, né? Não corre prescrição. Tá? E superado o período de arquivamento, sem nenhuma novidade criminal, é extinta a punibilidade. Beleza? Antes de responder a pergunta do Luciano, existe número de vezes que o acusado pode usar a SUSPRO? Não é não. O juiz é que vai avaliar, o promotor e o juiz, naturalmente o promotor, vai avaliar no caso concreto se é possível a SUSPRO naquele caso. E ainda que o cara tenha usado dela nos últimos 5 anos, pode ser beneficiado de novo na SUSPRO, na transação penal, que é uma vez a cada 5 anos só. Tá? Outra coisa sobre a SUSPRO. A suspensão condicional do processo tem como parâmetro a pena mínima. Pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Então, não só nos crimes de juizado especial, mas crimes de trânsito, estelionato, né? É de 1 a 5 anos, salvo engano, a pena de estelionato, tá bom? Perdão, furto, né? De 1 a 4 anos. Então, nesses outros tipos penais todos, extramuros da Lei 9.099, eventualmente previsto no Código Penal, no Código de Trânsito, cabe suspensão condicional do processo, viu? Cabe sim. Se o promotor não oferecer a suspensão condicional do processo, o juiz oferece. Se nenhum dos dois oferecer, habeas corpus com efeito trancativo da ação penal. Tá bom? Professor, uma vez que ocorre o chamamento do responsável civil na fase de conciliação, livra o autor do processo criminal? Depende, Luciano. Se for a ação penal pública condicionada à representação e queixa-crime, livra. Feita a composição civil dos danos, encerra-se o procedimento criminal de forma definitiva e, já que resolveu na composição civil ali, na fase inicial, também fecha-se as portas do cível, porque já fez composição civil. Se a ação é pública incondicionada, mesmo se houver composição civil, que é possível, isso não vai obstar a ação penal pública incondicionada, porque é o promotor que vai decidir se vai oferecer a denúncia, se vai oferecer suspensão condicional do processo, etc. Tá? Então, se o promotor, ainda que houver a composição civil, verificar a justa causa para a apuração daquele crime de ação penal pública incondicionada, ele pode seguir com a ação penal pública incondicionada. A única vantagem de se compor civilmente nos procedimentos de ação penal pública incondicionada é que você já resolve a questão civil ali. A pessoa depois não pode se acionar numa ação civil paralela, tá? Beleza? Ok, Luciano. E na assentada de audiência, superamos todas essas expectativas. Vamos instruir o feito? Vamos instruir. Como é que funciona? Ouve-se primeiro a vítima, depois ouve-se testemunhas da acusação, tanto do promotor, né, na inicial de denúncia,
ou do querelante, na inicial de queixa. Então, ouve-se as testemunhas da acusação, é assim que eu falo, né? Porque aquele que apresenta a queixa também está pela acusação, nos procedimentos de queixa, ouve-se as testemunhas da acusação, em número de 3. E ouve-se também as testemunhas da defesa, depois, em número de 3. Atenção para esse ponto. A Lei 9.099 não prevê de forma expressa o número de testemunhas. Salvo engano, o artigo 34 da Lei 9.099. Deixa eu ver se é o 34 mesmo, peraí. Fala o artigo certo, né? Acertei. Então, a lei no artigo 34, na parte civil, prevê... vai sair da sessão aqui, gente. Peraí. Saí não, tô aqui, né? Vocês estão me vendo, não saí não, né? Pensei que eu tivesse apagado aqui. Vocês estão me vendo aí, né? Eu fui mexer aqui nas janelas aqui. Valeu. Pensei que tivesse saído fora. Na Lei 9.099, na audiência de instrução, na segunda parte da lei, não fala qual que é o número de testemunhas. Então aqui há um recurso de analogia no processo penal. Como assim analogia? Ué, se na segunda parte da lei não fala, na primeira parte, no artigo 34, fala qual que é o número de testemunhas. 3. E aí nós vamos nos socorrer analogicamente à primeira parte, no que nos interessa, para isso aí, 34. Ótimo, olha lá, ó, número máximo de 3 para cada parte. 3 testemunhas. Então há uma analogia ao artigo 34, não é? Tá? Não tem previsão do número expresso de testemunhas, ok? Beleza? Então uma hora eu olho para a câmera do notebook, outra hora eu olho para a câmera da gravação. Tô assim, ó. Beleza, ouviu as testemunhas. Ao final, ouve-se o acusado, o denunciado ou o querelado. Essas são as expressões agora. Ele é denunciado na ação pública, ele é querelado na queixa e, genericamente, ele é acusado. Ele é interrogado ao final, né? A regra não é assim? Então, interroga-se ele ao final. Terminado o interrogatório, a lei fala simplesmente em debates orais. Encerra-se ali, quase que ratificando os argumentos do MP e da defesa, e há a previsão de sentença em audiência, que na prática é muito difícil isso. Beleza? Superada a fase de sentença. Recursos em espécie. Embargo de declaração é o primeiro deles sempre. A gente tem que sempre embargar uma sentença criminal, ainda que seja para pré-questionar nossa matéria que nós vamos ventilar lá na apelação. Então, embargo de declaração no GESP, 5 dias, hein? Vara criminal, procedimento ordinário e sumário, 2 dias. Procedimento sumaríssimo, 5 dias. Qual que é o efeito que é recebido dos embargos de declaração? Suspensivo ou interruptivo? Interruptivo. O que significa isso, professor? Quando o cara recorre no 5º dia dos embargos, por exemplo, zera o prazo para o recurso principal. Primeiro o juiz vai decidir os embargos, para depois abrir o prazo para apelação. Tá bom? Antigamente suspendia. Cuidado com o código aí que não foi alterado, hein? O código foi alterado. A Lei 9.099 foi alterada em 2015 pelo CPC. Alterou o código, a Lei 9.099. Tá bom? Antigamente só suspendia. Então o prazo para o recurso principal era 10 dias. 10 dias. Se o cara recorresse nos embargos em 5, suspendia o prazo para o recurso principal. O recurso principal não eram 10, usou 5, faltava 5. Depois da decisão de desembarque, você só tinha 5 dias para recorrer. Por quê? Porque os embargos eram recebidos no efeito suspensivo. Agora não, os embargos são recebidos no efeito interruptivo. Você tem 5 dias para embargar. Se embargar no 5º, beleza, julga os embargos. Depois do julgamento dos embargos, publica a sentença dos embargos. Aí começa o prazo zerado, 10 dias, para você apresentar recurso de apelação. Ok? Matéria a ser abordada no recurso de embargos. Omissão, obscuridade e contradição. Cuidado se sua lei estiver desatualizada, porque vai aparecer um 4º elemento, que é o elemento dúvida. O Código de Processo Civil também mexeu nisso.
tirou o elemento dúvida, facilitou nossa vida de estudante. Agora trabalhamos com a regra geral de CPC: omissão, obscuridade e contradição. Apelação em 10 dias, tá? Dirigida à turma recursal. Interessante que na primeira parte da lei, quando fala do recurso no âmbito civil, fala simplesmente da palavra recurso, que vulgarmente os advogados adotaram como recurso inominado, mas nem isso tem. Chama-se de recurso. Na parte criminal não há a expressão recurso, há o nome do recurso, apelação. Tá? Então eu tenho lá na parte criminal o recurso de apelação. Beleza? Caminhando para o encerramento aqui. Há alguma dúvida, senhores? Vamos lá, alguma dúvida? Para a gente encerrar. Alguma dúvida? Ficou alguma pendência aí? Podemos encerrar? Próxima aula eu vou dar outra revisão em quarta-feira. Vou escolher um tema específico que eu julgue importante para N1 e vou trabalhar com os senhores. Então na próxima aula eu vou trazer atividade de frequência relacionada à revisão. Vou escolher dentre os vídeos lá da minha grade do YouTube um vídeo de destaque que a gente já estudou, mas para vocês assistirem de novo. E vou trabalhar a live nos mesmos termos da revisão. Tá bom? Podemos encerrar, Natanael? Natanael está digitando. Vamos ver o que é. Léo. Sobre a prova, o senhor vai limitar o que cair? Vamos limitar. Na aula passada, então repetindo aqui para o Natanael, na aula passada, nós fechamos um acordo de que a matéria da prova será só a matéria disponibilizada no portal no período de aulas online, tá? As matérias de sala de aula eu não vou cobrar, as matérias presenciais. Então só o que tem aí de matéria postada no portal é o que vai cair na prova. Salvo engano, a primeira matéria trata dos requisitos da inicial acusatória, uma coisa nesse sentido. Só a matéria que está no portal, tá? Que nós discutimos online. Beleza? Certo, Natanael? Então, beleza. Tchau para vocês. Até quarta-feira. Um abraço, tá? Tô publicando a live no portal. Aviso o pessoal que não assistiu aí. Grande Júlia. Aviso o pessoal que não assistiu que eu vou postar lá no portal, tá? Abração.